de um caso absolutamente excepcional. Não há ainda muitas explicações oficiais. No entanto, por exemplo, o Jornal Internacional Político diz já que a reparação da eletricidade, o regresso da energia elétrica, quer a Portugal, quer a Espanha, pode acontecer entre 6 a 10 horas. São informações do Jornal Político que citam fontes oficiais do governo espanhol, mas até agora Isabel Cunha já sabe, por exemplo, que em algumas cidades da vizinha Espanha, caso concreto da cidade que lidera a região da Catalunha, Barcelona, mas também mais próximo de nós, em Huelva, nesses locais de Espanha já há eletricidade. Sabemos através de repórteres, de jornalistas nessas duas cidades que quer em Huelva, quer em Barcelona, pelo menos em determinadas zonas destas duas cidades espanholas, a eletricidade já foi reposta, já tinha sido reposta em Huelva há cerca de 1 hora atrás. A rede elétrica espanhola, por volta das 2:45, tal como adiantaste, admitia à imprensa que seriam necessárias 6 a 10 horas para recuperar totalmente do apagão espanhol e também português, este apagão ibérico. Pouco antes também das 2 da tarde, em algumas zonas de Pamplona já havia eletricidade. Relativamente às causas deste apagão ibérico, à Euronews foi dito que a causa seria um incêndio no sudoeste de França, na montanha Alarico. Este incêndio teria danificado uma linha de alta tensão entre Perpignan e o leste de Narbonne, e foi isso de acordo com a REN, a Empresa Nacional de Eletricidade, que provocou este apagão ibérico, de acordo com a REN, que é citada pela Euronews. Ora, o jornal El País escreve que o Centro Nacional de Inteligência de Espanha admite a possibilidade de um ataque informático. Este Centro Nacional de Inteligência de Espanha, que é um organismo governamental, fala num incidente absolutamente excepcional que afetou toda a Espanha e, tal como sabemos, também Portugal, exceto Ilhas Baleares e Ilhas Canárias. O governo espanhol, através da vice-presidente do governo de Espanha, Teresa Ribera, já veio dizer que não há sinais de que tenha havido um ataque informático, seja um ataque informático que esteja na base deste apagão. O certo é que no País Basco francês, que foi o único local onde faltou eletricidade, e pouco tempo depois a situação ficou absolutamente normalizada, portanto, à exceção desta zona de França, muito próxima de Espanha, a Península Ibérica continua quase toda ela às escuras. Às escuras desde as 11 horas da manhã, é assim que está a Península Ibérica, Portugal e Espanha sem energia elétrica, a afetar a circulação automóvel. Não há semáforos nas cidades, há muitas filas em vários pontos de Lisboa e do Porto, filas no trânsito, e há certamente também em Coimbra sinais evidentes destas dificuldades. Sabemos que nos hospitais universitários tudo está a correr conforme planeado, ou seja, em situações de falta de energia elétrica entram em funcionamento os geradores de recursos, as unidades de produção de energia a combustível. Rita, qual é o retrato que podes trazer aos ouvintes da Antena 1 nesta segunda-feira sem luz, sem energia, a partir da cidade do Mondego e da cidade de Coimbra? No percurso que fiz desde a rádio até ao sítio onde me encontro, a zona da Sol 1, uma zona central da cidade de Coimbra, tive oportunidade de ver várias bombas de combustível encerradas e algumas filas em direção aos supermercados. Num dos principais supermercados da cidade, na zona do Val das Flores, havia uma grande fila de carros que tentavam ir ao supermercado, por exemplo, para comprar água. Vi também
também muitos estudantes com garrafões de água e com alguns sacos com alguns alimentos. Passei também pela Proteção Civil de Coimbra, onde está a decorrer neste momento uma reunião. Não há ainda informações relativamente a essa reunião, pelo menos que me tenham chegado. Passei também por várias escolas da cidade e apercebi-me de que alguns pais têm estado a ir buscar as crianças. Há instituições bancárias, há bancos que fecharam as portas antes daquilo que é habitual, antes das 3 da tarde, também porque muitos não conseguem, pelo que pude também aperceber-me, fazer aquelas atividades básicas que... E a propósito disso, Rita, a propósito daquilo que está a acontecer na cidade de Coimbra, vamos ouvir Alexandre Carvalho, Presidente do Conselho de Administração dos Hospitais de Coimbra, que neste momento fala à comunicação social. Vamos acompanhar Alexandre Carvalho, as declarações que está a fazer com o sinal da SIC Notícias. Coimbra, dos seus 8 hospitais, particularmente os mais críticos, os hospitais do Estado de Coimbra, o Hospital Pediátrico, as 2 maternidades e também o Hospital Geral e o Hospital de Candia também tem um bloco operatório. Todas as atividades estão normalizadas com esta suspensão de toda a atividade que não é urgente. Alexandre Valentim de Carvalho, o Presidente dos Hospitais Universitários de Coimbra, a dar conta daquilo que se vive naquela unidade hospitalar, a dizer que tudo que não é atividade urgente para já está cancelada, mas todos os doentes que precisam de cuidados especiais, eles estão a tê-los, estão a ter esses mesmos cuidados com recurso a unidades especiais de geração de eletricidade, os geradores que funcionam a combustível. Estávamos, Rita Soares, a ouvir-te a descrever aquilo que se passa aí na cidade de Coimbra. É, portanto, um cenário de agitação, certamente. As pessoas continuam um pouco desorientadas com tudo o que está a suceder. É um cenário de alguma apreensão, até porque muitas pessoas, como temos tido a oportunidade de ouvir, não conseguem aceder ao telemóvel, não conseguem, por exemplo, fazer chamadas para a família e também não conseguem usar o telemóvel para uma tarefa que normalmente fazem através destes dispositivos, que é aceder às notícias. Eu tive a oportunidade, ainda antes, mais ao início da tarde, de passar pela zona universitária e muitos estudantes diziam-me: nós nem conseguimos ouvir rádio porque costumamos ouvir rádio através do telemóvel e não conseguimos. Foram vários os estudantes universitários que fizeram esse comentário, portanto, de tentarem ter alguma informação e de não estarem a conseguir de forma alguma. É por isso também preciso ter em conta aquela recomendação neste tipo de situações de ter à mão, se possível, um rádio a pilhas para conseguir ir acompanhando essas informações. António, há também uma outra situação que gera alguma confusão e que da qual também já fomos dando conta ao longo desta emissão, que é precisamente o facto de em muitas estradas, em muitas vias, não haver semáforos e isso complicar aqui em Coimbra, que é uma cidade que a esta hora costuma ser ainda bastante calma, sem grande trânsito. Isso tem-se notado. Alguma desorientação também nas passadeiras, por exemplo. Já houve uma ou outra situação, por exemplo, em que as pessoas estão, pude perceber-me disso, as pessoas estão há algum tempo para passar porque os semáforos de facto não estão a funcionar e há por isso também que ter em conta as recomendações que fomos ouvindo de circular com muita precaução para evitar naturalmente males maiores. Estou também, esta zona é a zona do estádio Cidade de Coimbra, tem também uma zona comercial e as luzes, nota-se daqui, estão todas apagadas. Há alguns estabelecimentos que aqui funcionam, por exemplo, cabeleireiros, esteticistas. Há aqui um gabinete de estética que tem a porta aberta, tem vidros, portanto, para a rua, vai conseguindo trabalhar, mas naturalmente com muito mais dificuldades, até porque, por exemplo, os secadores não conseguem estar ligados, não há eletricidade e outro tipo de aparelhos que são também usados por estes profissionais. A reportagem em direto da jornalista da Antena 1, Rita Soares. Ela está na cidade de Coimbra, uma cidade como tantas outras de norte a sul do país, onde não há energia elétrica, onde se sentem as dificuldades da ausência da luz, da energia. Ela pode demorar a voltar
mais ou menos entre 6 a 10 horas. É para já uma estimativa que fazem algumas autoridades, uma informação que alguns órgãos de comunicação social a partir da vizinha Espanha estão a avançar. Em França, por exemplo, onde também se sentiu esta ausência de eletricidade, de energia elétrica, essas cidades já estão lentamente a retomar a normalidade. Vamos tentar perceber aquilo que se passa, por exemplo, num outro ponto do país. É o caso de Cascais, onde está a jornalista Paula Borges. Ela está num posto de abastecimento de combustível, onde, à semelhança de muitos outros, imagino eu, há algumas dificuldades, certamente, por exemplo, na obtenção do próprio combustível, mas sobretudo, não sei, estou a especular, Paula Borges, imagino, sobretudo dificuldades nos pagamentos eletrónicos, uma vez que não há capacidade elétrica, de energia, para ativar esses sistemas que habitualmente utilizamos. Pagamentos, de facto, aqui só a dinheiro. Também, como disseste, não há qualquer abastecimento de combustível e simplesmente porque não há energia para acionar as bombas que fornecem gasóleo ou gasolina. De resto, esse aviso, como temos vindo a assistir em alguns pontos de abastecimento, em alguns postos de abastecimento daqui, há pinos a avisarem precisamente que não há esse abastecimento, só pode acontecer em postos de combustível com gerador próprio, mas os clientes mesmo assim vão chegando. Eles chegam para comprar sobretudo água, alimentos, outros bens, pagam então com dinheiro e há pouco ouvia também aqui, precisamente nesta bomba, já há alguns minutos, um prestador de serviço de Uber, o Alexandre, a dizer que estava preocupado, por um lado, porque só tinha conseguido trabalhar até às 13 horas, depois o aplicativo tinha deixado de funcionar, claro, preocupado também, porque não sabe se conseguir fazer algum serviço, se depois poderá abastecer de combustível. As escolas aqui desta zona que consegui fazer aqui uma ronda, muitas delas estão ainda a funcionar, aproveitando ainda a luz natural e tentando manter a normalidade também das rotinas. Alguns dos alunos também preocupados, há alguma apreensão sobre aquilo que vai acontecer, algumas mensagens também de algum alarme que foram passando através das redes sociais. Sei também que em algumas empresas, nomeadamente de abastecimento e distribuição de medicamentos, há preocupação porque muitas empresas têm frotas exclusivamente elétricas. Se o problema se arrastar por várias horas, terão que encontrar alternativas. Essa é uma incógnita, aliás, que já tivemos a oportunidade de constatar aqui, também com a reportagem dos jornalistas da Antena 1, que estão espalhados pelo território. Por exemplo, não há muitos minutos, o jornalista Afonso de Sousa, a partir de Bragança, dava conta dessa inquietação pelo facto de, nesta cidade de Trás-os-Montes, a maioria dos transportes públicos, os autocarros, serem elétricos e desconhecer-se qual pode ser a solução a encontrar depois de esgotada a energia que estes meios de transporte têm. Vamos tentar perceber ao longo da tarde e nas próximas horas o que pode suceder em função do momento que estamos a atravessar, não só em Portugal, mas também em Espanha. Desde as 11 horas da manhã, 11h30, para ser mais aproximado da hora em que tal sucedeu, houve um apagão, não há energia. Portanto, esta emissão da Antena 1 está sobretudo a ser escutada através daqueles que nos ouvem pelo autorrádio. A ausência de semáforos traz a necessidade de particular cuidado na circulação rodoviária. Fica aqui o apelo. Vamos tentar perceber também como é que, do ponto de vista de quem precisa de viajar de avião, as coisas estão a ser percepcionadas. Em Lisboa, no aeroporto Humberto Delgado, a jornalista Cláudia Godinho já nos foi traçando aqui um retrato do que está a suceder. Há certamente ansiedade e, sobretudo, a vontade, julgo eu, Cláudia, junto dos passageiros que por aí estão, de verem esta situação resolvida. As pessoas querem ver realmente a situação resolvida, mas até estão aqui com muita calma. E a maioria das pessoas já se encontra aqui há várias horas, mas percebem que é uma situação que ultrapassa aquilo que se pode fazer no aeroporto de Lisboa, até porque, havendo gerador e havendo alguma operação, está-se a dar a prioridade a quem está a chegar e quem já estava no ar. Por isso não estão a sair aviões. As pessoas chegam aqui junto aos polícias que estão na entrada do aeroporto, o terminal, que é onde me encontro, e perguntam se há alguma
previsão e os notícias Algumas dificuldades na comunicação com a jornalista Cláudia Godinho, que está junto do aeroporto de Lisboa, no aeroporto Humberto Delgado, retratar também a situação que ali se vive, com a ansiedade certamente a tomar conta de muitos dos passageiros que ali estão. Temos a informação de que não tarda o Primeiro-Ministro Luís Montenegro, a partir da residência oficial em São Bento, em Lisboa, vai fazer uma comunicação ao país a propósito deste momento que Portugal e Espanha estão a atravessar. Vamos tentar acompanhar as declarações de Luís Montenegro, que hoje tinha um debate agendado com Pedro Nuno Santos. Esse debate foi adiado. Vamos ouvir o Primeiro-Ministro. Presumo que, infelizmente, não conseguiremos estar em contacto direto com muitas portuguesas e portugueses, mas presumindo que ainda assim a mensagem, através do vosso trabalho, conseguirá chegar à casa de todos, dizer-vos que lamentamos muito este episódio, que aflige muito daquilo que é o dia-a-dia dos portugueses. Sabemos que a origem não teve lugar em Portugal e desde a primeira hora que o Governo vem acompanhando com todas as autoridades nacionais e internacionais esta situação e este apagão, este corte de energia que foi completamente inesperado e imprevisto. O Conselho de Ministros está reunido há mais de 2 horas, a reunião vai continuar. Eu sairei por momentos para ir ao Centro de Operações da REN, tentar presencialmente recolher ainda mais informação do que aquela que já tivemos a ocasião de recolher, no sentido de poder informar o país do restabelecimento da ligação e, no fundo, da reputação. Ficamos sem sinal nesta altura. Vamos retomar, julgo eu, a qualquer instante a possibilidade de ouvir as palavras em direto do Primeiro-Ministro Luís Montenegro. Ele falava aos jornalistas à porta da residência oficial em São Bento, a dizer que o Conselho de Ministros está reunido há 2 horas. Parece ser possível voltar a ouvir Montenegro. Temos o sistema de segurança interno com a sua célula de crise ativa. Temos os serviços de informações da República a recolherem todas as informações para podermos ter ainda uma maior compreensão da origem deste problema. Tive a ocasião de manter sempre informados o Sr. Presidente da República. Estamos também a informar a Assembleia da República, através da Assembleia da República, todos os partidos com assento parlamentar. Tive também já a ocasião de falar por 2 vezes com o Secretário-Geral do Partido Socialista. E tive também a ocasião de falar já várias vezes com o Presidente do Governo espanhol. Queria também pedir às portuguesas e aos portugueses que confiem no trabalho que estamos a desenvolver para, do ponto de vista da nossa capacidade e autonomia, a partir dos nossos centros de produção elétrica nacionais, podermos repor a situação nas próximas horas. A nossa expectativa é que ainda hoje toda a situação seja restabelecida e para isso é importante que neste momento que sabemos que é difícil, que sabemos provoca sempre alguma intranquilidade, possa haver calma, possa haver espírito de solidariedade. Não é um bom caminho estarmos a acelerar consumos que não são necessários, porque devemos concentrar-nos em acudir às situações que são mais urgentes e emergentes. Nós próprios, através das zonas de maior pressão, do nosso Serviço Nacional de Saúde, do nosso sistema de transportes, das nossas infraestruturas mais críticas, estamos a concentrar naquilo que é mais urgente todos os nossos esforços, sem embargo, de querermos tão rapidamente quanto possível restabelecer toda a situação. O ainda hoje é válido para o restabelecimento total? Estamos a trabalhar nesse sentido. Neste momento estamos com a expectativa, e é isso que eu vou tentar agora perceber ainda melhor nesta visita à REN, temos com a expectativa de que a partir da central de Castelo de Bode e da Tapada do Outeiro, todo o sistema de produção elétrica em Portugal possa ser ativado e que nas próximas horas as portuguesas e os portugueses possam ver restabelecida a sua ligação. A mais crítica? Não, neste momento aquilo que é crítico são as unidades de saúde, é o sistema de transportes.
Todas as situações que nos foram relatadas estão neste momento ultrapassadas, nomeadamente passageiros que estavam em composições ferroviárias, no metro, que já foram evacuados. Sabemos que, com o aproximar do final do dia e com o regresso das famílias, das pessoas que estão a trabalhar, dos alunos que estão nas escolas, a casa, vai haver algumas complicações de trânsito e, portanto, queremos que todos possam ter aqui uma dose de compreensão acrescida. Há também dificuldades relativamente ao abastecimento de combustíveis e, portanto, é preciso também ter aqui uma compreensão redobrada enquanto todo o sistema não for restabelecido e, portanto, toda a situação não for normalizada. Serão algumas horas e é preciso termos todos paciência, porque, objetivamente, a situação é muito incómoda, mas não é também razão para alarme, não é razão para estarmos a ter comportamentos diferentes daqueles que um dia normal nos proporciona, sendo certo que eu também gostaria de poder dizer já a hora exata a que todos podem tornar a ter acesso à energia elétrica. As declarações de Luís Montenegro em direto a partir de São Bento. Nós não temos informação, sabemos que a origem não foi em Portugal. Como sabemos, nós temos a nossa interconexão com a Espanha e tudo aponta que foi daí que se originou toda esta situação, mas eu não quero estar a especular. Há também um trabalho que está a ser conjunto com o governo espanhol no sentido de compreendermos melhor tudo isso. Temos os nossos serviços de inteligência também a procurarem aprofundar tudo aquilo que possa estar na origem da situação. Aquilo que posso dizer é que neste momento aquilo que nos concentra mais atenção é a reposição da capacidade das pessoas terem acesso à energia elétrica e é acudir às situações mais urgentes. Não quero com isto dizer que não estejamos a trabalhar em simultâneo também na procura de compreender as causas que originaram tudo isto. Está afastado um ataque cibernético na origem desta falha? Eu creio que é importante dizer que não está nada afastado, mas não há nenhuma indicação também que aponte nesse sentido. Esteve em contacto com a REN nos últimos minutos? Pergunto-lhe porque temos a informação que a REN estará a dizer que poderá demorar uma semana a reposição total e também algumas informações sobre a origem. Nós vamos agora para a REN, já tivemos vários contactos e, portanto, atualizarei essa informação. As declarações de Luís Montenegro a esta hora, em direto aos jornalistas a partir de São Bento, a dar-nos conta que há um clima de confiança na possibilidade da reposição da energia elétrica nas próximas horas, ainda durante o dia de hoje. Foi o que acabou de dizer Luís Montenegro, que agora se dirige para as instalações da Rede Elétrica Nacional, onde vai certamente ter a oportunidade de acompanhar de perto aquilo que está a ser feito e qual a expectativa que possa existir relativamente à efetiva retomada da energia elétrica no território português. Jornalista Isabel Cunha, vamos atualizar a informação disponível até este momento. Não temos agora a oportunidade de ouvir a jornalista Isabel Cunha, já vamos ouvir. Agora sim, Isabel. Para dar conta de que a agência Reuters cita uma fonte da Rede Elétrica Nacional que atribui este apagão a um fenómeno atmosférico raro. Volto a referir, a informação chega-nos através da agência Reuters, que cita uma fonte da Rede Elétrica Nacional que afirma que os cortes de energia que resultaram de uma falha na rede elétrica espanhola e que depois tiveram consequências na rede elétrica nacional tiveram origem num fenómeno atmosférico raro. Ora, a Antena 1 tem estado, desde que o apagão aconteceu, desde as 11h30 da manhã, a tentar entrar em contacto com a rede elétrica nacional e tem sido de todo impossível obter por parte da rede elétrica nacional explicações sobre este apagão que está a acontecer em Portugal, mas também em Espanha, e temos então esta última hora, esta informação que é veiculada pela Reuters, de que poderá ter sido um fenómeno atmosférico raro a originar este apagão em Espanha e depois, por consequência, em Portugal. Eu recordo que a primeira explicação sobre o que se está a passar esteve relacionada com um incêndio no sudoeste de França. Esta informação foi
foi veiculada pouco depois das 11h30 da manhã à Euronews. Este incêndio que teria acontecido no sudoeste de França e que teria danificado uma linha de alta tensão entre Perpignan e o leste de Narbonne teria sido a causa, de acordo com a rede elétrica nacional, a Euronews. Portanto, há uma fonte da rede elétrica nacional que está a passar informação às cadeias internacionais e um outro dado que foi veiculado há cerca de uma hora e meia pelo Centro Nacional de Inteligência de Espanha, que admitia ao El País a possibilidade de este apagão ter tido origem num ataque informático, na medida em que se tratava de um incidente absolutamente excepcional que afetou toda a Espanha, Portugal, exceto as Ilhas Baleares e as Ilhas Canárias. Recordo que o governo espanhol já veio dizer, através da vice-presidente Teresa Rivera, que não há indícios de um ataque informático como origem deste apagão. Chegam-nos também a todo momento, através da imprensa espanhola, que a Espanha vai recuperando a sua energia. O País Basco espanhol neste momento já tem energia elétrica. San Sebastián, Bilbao, Vitória, a eletricidade já foi reposta. Não conseguimos a confirmação através da imprensa espanhola se todas as regiões do País Basco já terão eletricidade. Há uma outra região espanhola, a Comunidade Autónoma de Aragão, a cidade de Huesca, também já tem eletricidade. Chegou-nos também a informação de que algumas zonas de Barcelona e de Huelva, nestas cidades, a eletricidade também já tinha sido reposta, assim como em Pamplona. A rede elétrica nacional do país vizinho, desde há cerca de 2 horas, dizia à imprensa espanhola que seriam necessárias entre 6 a 10 horas para recuperar totalmente deste apagão. Em última hora também a informação de que todos os comboios em Espanha estão parados. A empresa espanhola Adif, a empresa responsável pelos serviços ferroviários, disse que todos os comboios, todas as viagens estão suspensas para todas as empresas até novo aviso, e deixou a informação às pessoas para que não se dirijam para as estações de comboio para apanharem os seus comboios, na medida em que Espanha está neste momento sem comboios. A jornalista Isabel Cunha com a atualização da informação disponível a propósito deste apagão que a Península Ibérica está a viver hoje, nesta segunda-feira, desde as 11h30. Há instantes ouvimos em direto do Palácio de São Bento o Primeiro-Ministro Luís Montenegro a dar conta de que o Conselho de Ministros tem estado reunido e continua reunido. É assim que tem estado nas últimas 2 horas a acompanhar a evolução de toda esta situação. Dirige-se agora para as instalações da Rede Elétrica Nacional e o Operador de Transporte Nacional de Energia Elétrica faz saber que tudo indica que as interrupções do fornecimento de energia em Portugal estão a resultar, conforme ouvimos agora a intervenção da jornalista Isabel Cunha, de uma falha originada na rede elétrica espanhola relacionada com um fenómeno atmosférico grave e raro. Bom, vamos continuar a trazer-lhe aqui toda a informação disponível sobre esta situação. Continuamos a acompanhar com os repórteres da Antena 1 espalhados pelo território nacional. Sendo certo que o Primeiro-Ministro, e é uma informação que sublinho nesta altura em que passam 28 minutos das 3 horas da tarde em Portugal continental, que a situação não é merecedora de comportamentos de alarme e de risco. Conta o Governo que nas próximas 10 horas, talvez ainda volte de novo de norte a sul do país. A ver, vamos o que vai suceder. Vamos acompanhar agora aquilo que se está a passar em Guimarães, onde está o jornalista Carlos Rui Abreu. Ele está concretamente no hospital da cidade, Fundação da Nação Portuguesa. Carlos, há pouco o Primeiro-Ministro falava nas unidades de saúde como sendo aquelas que merecem mais atenção, porque são os sítios mais críticos, digamos assim. Qual é o retrato que podes fazer a partir daí de Guimarães?
Para já é um cenário de aparente normalidade. Isto porque o serviço de urgência está a funcionar na plenitude. Há apenas aqui a restrição no que diz respeito à atividade programada. Tudo porque, e já vamos ouvir o Presidente do Conselho de Administração a dizer isso mesmo, para uma gestão mais eficaz do combustível, para que ele não falte nas situações urgentes, combustível que vai alimentando os geradores que nesta altura garantem o fornecimento elétrico a esta unidade hospitalar, que abrange uma população de mais de 300 mil habitantes de vários concelhos aqui da região do Alto Ave, para que essa prestação de cuidados urgentes não falhe. Há pouco ouvimos Pedro Cunha, o Presidente da Unidade Local de Saúde do Alto Ave, precisamente aqui do Hospital Senhora de Oliveira, em Guimarães. Essa mensagem de serenidade que nós precisamos de transmitir. Portanto, o nosso gabinete de crise foi já ativado, o nosso plano, tanto o plano de emergência interno como externo, está em funcionamento. Foram tomadas as medidas para nós assegurarmos a maior autonomia de funcionamento possível, tanto da unidade hospitalar como das unidades dos cuidados de saúde primários, e, portanto, neste momento e para já, estamos a funcionar com o profissionalismo e o empenho de toda a equipa da Unidade Local de Saúde do Alto Ave, nos seus diferentes instituições e concelhos, em articulação com os municípios, em articulação com a Proteção Civil, com a tutela, com a Direção Executiva e, portanto, para assegurar que as medidas tomadas e as necessidades existentes sejam devidamente colmatadas para assegurarmos a qualidade e a continuidade do serviço. Há portanto, serenidade, tranquilidade. Nós, obviamente, estamos preocupados e estamos a tomar as medidas necessárias para assegurar a nossa capacidade. É preciso também dar uma palavra à população, dizer, como é óbvio, que nós necessitamos, como sempre, que haja uma criteriosa utilização dos serviços de saúde, saber que os seus cuidados de saúde primários estão neste momento em funcionamento como habitual e que nós precisamos que haja critério na utilização dos cuidados de saúde para nós mantermos tanto quanto possível, a maior quantidade de tempo possível em funcionamento a unidade de uma forma autónoma e com a totalidade dos seus serviços, que é tal como estamos a funcionar neste momento. Há apenas restrições na parte programada. Há restrições que estão previstas no plano de emergência que nós ativamos e que implicam a suspensão de uma parte da atividade para nos podermos focar na manutenção autónoma e durante o maior tempo possível da capacidade de atendimento de situações urgentes, emergentes, ameaçadoras da vida. Esse é o nosso foco neste momento. Obviamente que a nossa intenção também não é que a atividade que estava programada cesse durante muito tempo. Assim que nós tenhamos condições para retomar a atividade que foi cancelada, nós iremos seguramente retomá-la e tanto proporcionar às pessoas o cuidado que elas têm necessário. Neste tempo é também necessário alguma prudência no acesso aos serviços de saúde, situações emergentes ou muito emergentes, é essa a recomendação que deixa? Sim, como sempre, aliás, a utilização que nós temos recomendado sempre a todos os nossos concidadãos é que, de facto, tenham a precaução de contactar a linha de saúde 24, contactar os cuidados de saúde primários e as suas equipas de saúde familiares quando isso é possível e então depois, devidamente orientados ou em situações, obviamente, para as quais não há esse tempo, nós termos esta retaguarda do serviço de urgência a funcionar. Esse imperativo torna-se agora maior naquela que é a necessidade de preservarmos os serviços em funcionamento. Eu devo dizer que, inclusivamente, os profissionais da Unidade Local de Saúde foram postos em alerta, a aguardar, a poderem ser convocados a qualquer momento para nós podermos continuar a assegurar esta continuidade de cuidados, o que é mais um ato de generosidade que eu queria registrar por parte dos profissionais, que mais uma vez estão disponíveis para assegurar aquele que é o cuidado fundamental à população, pedir à população que tenham também esse cuidado com estes profissionais e que possam da mesma forma ser criteriosos, mas que acima de tudo, quando precisarem, nós estamos deste lado para oferecer essa ajuda. O apelo de Pedro Cunha, o Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Alto Ave, tudo em aparente tranquilidade, exceção feita à atividade programada que está suspensa para que nada falhe nas questões mais urgentes. António. A reportagem em direto de Carlos Rui Abreu, a partir de Guimarães, na Unidade Hospitalar do Alto Ave. Ouvimos aqui as declarações que o administrador do Hospital Senhora de Oliveira, como é mais conhecido, Pedro Cunha, deixou, dizendo que há tudo apontado no sentido de quem precisa de cuidados críticos continuar a tê-los, ou seja, foi ativado o plano de emergência da unidade hospitalar e a atividade não
essencial foi adiada. Já tivemos aqui informação de que a Rede Elétrica Nacional, responsável pelo transporte de eletricidade, acaba de dizer que aquilo que aconteceu em Portugal e Espanha tem origem num fenómeno atmosfero raro por causa das variações extremas de temperatura no interior do país vizinho. Em Espanha houve oscilações anómalas nas linhas de muito alta tensão. É um fenómeno que a REN diz ser conhecido como vibração atmosférica induzida. São oscilações que provocaram, e estou a citar o comunicado oficial da Rede Elétrica Nacional, falhas de sincronização entre os sistemas elétricos que levaram assim a perturbações sucessivas através da rede interconectada europeia. Este comunicado termina com a informação de que lentamente a REN está a trabalhar para que a reposição do serviço de energia seja concretizada de forma progressiva. Apela, no entanto, à calma dos portugueses, dizendo que estima-se que a normalização total da rede possa demorar até uma semana. Já que ouvimos o Primeiro-Ministro Luís Montenegro, que falou há minutos no Palácio de São Bento aos jornalistas, a dizer que o Executivo conta que a reposição da normalidade possa suceder dentro das próximas horas, eventualmente dentro de 10 horas, o que quer dizer que a eletricidade regressaria a todo o território português ainda hoje, esta segunda-feira. A ver, vamos. As perturbações têm sido mais que muitas, conforme os jornalistas da Antena 1 têm estado aqui a recuperar através das informações e intervenções em direto. Já estivemos esta tarde em Cascais com a jornalista Paula Borges e é lá, junto a um complexo comercial, que voltamos nesta emissão da Antena 1. E por aqui, em várias lojas, já não há pilhas, já não há baterias, já não há lanternas. Informação que acabam de dar à Rádio Pública os funcionários de uma das lojas, uma loja que vende produtos para automóveis e que fica mesmo ao lado de uma outra que também já está de portas encerradas. Uma loja que pertence a uma grande cadeia de produtos para o lar. Confirmam que a procura por todos estes materiais e sobretudo pelos geradores foi muito elevada. Aqui neste parque comercial, como disseste, já estão encerrados vários estabelecimentos, mantém-se a funcionar a farmácia e também o supermercado, que nas últimas horas tem tido elevadíssima afluência. O parque de estacionamento está cheio de veículos, as pessoas têm chegado para, ao contrário dos apelos que têm sido feitos para se manterem tranquilas, virem então abastecer-se de produtos, de enlatados, saem com os carrinhos absolutamente apinhados destes produtos neste supermercado. É um grande supermercado também de uma grande cadeia que tem um gerador próprio e por isso não teve qualquer interrupção no seu funcionamento, continua com as caixas registadoras a funcionar e lá dentro, nas primeiras horas desta interrupção, havia também várias máquinas de multibanco, caixas multibanco a funcionar. Também aqui na zona, num outro supermercado de uma outra cadeia internacional, os carros estavam parqueados, estavam estacionados em cima dos passeios, com esta grande afluência dos consumidores portugueses aos produtos de primeira necessidade e, como vimos também, estão a afluir aos postos de combustível. Uma nota de reportagem: há pouco uma senhora saiu do seu carro aqui junto a esta loja de que falei, esta loja de produtos automóveis onde também há pilhas, vinha com o seu tijolo, com o seu grande bloco, com certeza já há muito tempo que não o utilizava, e vinha com o compartimento das pilhas aberto, com certeza para se abastecer de pilhas, que já estão esgotadas, já não há estoque e, aliás, a loja, entretanto, já fechou, para com certeza conseguir manter-se informada através da rádio. A reportagem de Paula Borges em Cascais, numa zona comercial, com detalhes muito concretos sobre aquilo que os portugueses estão a viver ao longo
desta segunda-feira, um dia que fica para a história como o maior apagão de sempre em Portugal. Não há energia elétrica em todo o país, não há também em Espanha, apesar de algumas cidades espanholas estarem já a recuperar a energia elétrica. António Nunes, o Presidente da Liga dos Bombeiros, ouvido pela Antena 1, pela jornalista Cláudia Rodrigues, disse que ainda há muita confiança naquilo que as unidades hospitalares têm feito, ou seja, têm continuado a funcionar de forma autónoma no que toca, obviamente, em relação à energia. No que diz respeito às comunicações, por exemplo, a rede Ciresp está a funcionar. As telecomunicações domésticas, digamos assim, têm mais falhas, mas estão a funcionar. Foi o que disse António Nunes. A rede Ciresp tem estado a funcionar, portanto não tem havido problemas na ativação dos meios. Pelo menos temos recebido essa informação. Pode ser que pontualmente, numa zona ou outra, possa vir a acontecer com o passar do tempo e com a questão dos sistemas de energia que são precisos de manter, muitos deles através de geradores, e é preciso fazer a manutenção desses geradores. Mas no momento, não. A questão dos telemóveis, sim, aí tem havido mais problemas do ponto de vista da comunicação, porque as estações ou estão sobrecarregadas ou falharam, e até à reposição dessas estações temos mais dificuldade em comunicar. Se bem que a rede de internet e todas as redes suportadas à internet, como o WhatsApp e outras redes, conseguem, em alguns casos, ou na maioria dos casos, pelo menos ter alguma comunicação, mesmo que não seja a melhor, consegue ter alguma comunicação. António Nunes, o responsável da Liga dos Bombeiros Portugueses, a dizer que a rede Ciresp, a comunicação doméstica interna, digamos assim, está a funcionar, ainda que com algumas falhas. Estamos a caminho das 4 horas da tarde, faltam 20 minutos. Esta segunda-feira está a ser marcada pela ausência de energia elétrica na Península Ibérica, Portugal de norte a sul sem eletricidade. Estamos aqui a acompanhar vários aspectos da vida cotidiana que estão a ser afetados com esta realidade, e praticamente todos. Vamos agora ao encontro do jornalista Miguel Bastos. Ele está nas proximidades do aeroporto, no aeroporto Francisco Sá Carneiro, na cidade de Invicta. Miguel, alguma dificuldade? Qual é o retrato que tiveste a oportunidade de constatar? O jornalista Miguel Bastos, que aparentemente estava em condições de trazer aqui aquilo que se está a passar no aeroporto Francisco Sá Carneiro. Não é possível. Vamos tentar restabelecer a comunicação mais adiante nesta emissão. Claro que estamos a ser também nós, enfim, com o nosso trabalho dificultado por causa da ausência de energia, e as formas de comunicação estão também a funcionar não a 100%. Vamos até Lisboa, onde Cláudia Godinho, no aeroporto Humberto Delgado, a situação é aquela que se imagina, ou seja, há voos afetados. Milhares de pessoas aqui a aguardar novidades e não se sabe bem ainda quando vão ter voos. As pessoas esperam pacientemente, apesar de às vezes faltar essa paciência, até por haver alguma falta de água e não haver maneira de comprar comida. As pessoas... Estamos aqui milhares de pessoas à porta do Terminal 1, junto à porta de entrada. Muitas esperam sentadas no chão, aguardam novidades, continuam a ouvir dos seguranças que não há novidades, não há voos a levantar. Neste momento o aeroporto está a funcionar com uma operação reduzida, com a ajuda de geradores e com a atividade essencial, que é as aterragens de aviões que já estavam no ar e que chegam agora a Lisboa. Eu estou na zona das partidas, estou com a família de Filipe. Filipe, que quer regressar a casa, quer ir para a Madeira. Filipe, está aqui desde horas? Boa tarde. Portanto, chegamos cá era por volta do meio-dia. Tínhamos voo por volta das 2h20. Paramos que quando cá chegamos fomos informados que o aeroporto estava completamente fechado. Não havia voos e cá estamos à espera de notícias. Notícias que surgem, não é? A vossa não vos disse nada até agora? Sim, até agora a gente não nos disse nada, não nos mandaram um e-mail, mas neste momento... Estamos a acompanhar com algumas dificuldades este testemunho deste madeirense que procura regressar à ilha. Não sei se já me conseguem ouvir, entretanto, realmente agora as sim, ligações melhor. estão muito
Agora então vamos aqui continuar com o Filipe, que estava a explicar que realmente estão a aguardar novidades e que não sabem nada. Como é que tem sido gerir esta situação, tendo aqui uma filha, não é, de 8 anos, tem faltado comida, água, como é que tem gerido essa situação? A verdade é que não é fácil, principalmente quando se tem crianças, não é fácil, eles ficam impacientes, mas pronto, até agora tudo ok. Uma funcionária da EasyJet passou por nós, dando-nos uma garrafa de água para a criança, onde está aí tudo ok, mas pronto, a verdade é que ninguém passa só água, as pessoas têm que ter e não dizer vamos esperar. Obrigada, Filipe. Neste momento só se entra no terminal para ir à casa de banho. Alguns seguranças deixam as pessoas ir à casa de banho, assim também podem encher as garrafas de água quando é possível. O terminal 1 do aeroporto de Lisboa tem luzes acesas, tem tido, mas nem todo o terminal, nem todo este piso que é possível ver de onde eu me encontro, tem luzes, por exemplo, o café, a papelaria, não tem luzes. Tem muitas pessoas lá dentro, que são pessoas que permaneceram já depois da reunião ter acontecido e que aguardam novidades dentro do aeroporto. Eu vi há pouco algumas pessoas dentro do café, mas não sei se será possível consumir e é necessário dinheiro para ser para um multibanco, lá não funcionava, estava apagado o ecrã, e as pessoas continuam por aqui sem saber o que fazer, porque não têm novidades do aeroporto, não têm novidades das companhias aéreas e não sabem mesmo para onde devem ir. As pessoas vão ficando aqui, sentam-se, estou a ver pessoas com o computador sentadas no chão a trabalhar, vejo crianças, vejo idosos, e já vi as garrafas de água que há pouco passavam por aqui para dar principalmente às crianças e aos idosos, mas também já ouvi várias pessoas a chatearem-se porque realmente não há maneira de comprar água nem comida aqui junto ao aeroporto de Lisboa, e também não há novidades, por isso vão aguardando por aqui. A reportagem de Cláudia Godinho no aeroporto de Lisboa. Estamos a 15 minutos das 4 horas da tarde. Há minutos, já depois das 3 da tarde, o Primeiro-Ministro Luís Montenegro falou aos jornalistas a propósito desta situação inédita que o país está a viver. Não há energia no território nacional. A contar, diz o Governo, que a situação seja reposta nas próximas 10 horas. Mas, entretanto, a Rede Elétrica Nacional, Isabel Cunha, avançou com um comunicado a explicar a origem desta ausência de energia elétrica em Portugal e a deixar a possibilidade de toda a situação ser normalizada, pelo menos na extensão total, apenas daqui a uma semana. Termina com esse prazo, esse comunicado da Rede Elétrica Nacional que atribui este apagão ibérico a uma falha relacionada com um fenómeno atmosférico raro. Escreve a Rede Elétrica Nacional que, devido a variações extremas de temperatura no interior da Espanha, se registaram oscilações anómalas nas linhas de muito alta tensão, um fenómeno conhecido como vibração atmosférica induzida, e estas oscilações provocaram falhas de sincronização entre os sistemas elétricos, levando a perturbações sucessivas através da rede interconectada europeia. Ora, explica a Rede Elétrica Nacional, a REN, que para preservar a estabilidade do sistema foi necessário realizar cortes seletivos e controlados em várias zonas de Portugal. Ou seja, a partir deste comunicado da REN, fica a questão se há ou não regiões em Portugal que têm eletricidade. Escreve ainda a REN que a reposição do serviço está a ser feita de forma progressiva, dando prioridade à segurança e à estabilidade da rede, e fala numa complexidade do processo de forma a reequilibrar os fluxos elétricos a nível internacional, e conclui depois, portanto, o comunicado que, para que tudo isto esteja reequilibrado, a situação possa prolongar-se até uma semana. Conclui-se deste comunicado da REN, e volto a frisar que poderá haver zonas do país onde há eletricidade, e a REN
a própria REN, Rede Elétricas Nacional, admite que está a repor a energia de forma progressiva. Ora, a EDP, um dos distribuidores de energia em Portugal, também já fez sair um comunicado no qual escreve que está a acompanhar os constrangimentos do abastecimento elétrico em Portugal, e não só, porque a EDP está também noutros países europeus, e que tem estado a alertar os clientes no sentido de que não tem uma previsão para que o fornecimento de energia seja normalizado. Portanto, a EDP em comunicado a admitir que não tem também uma previsão para que a energia seja reposta na totalidade. A rede elétrica espanhola, já o dissemos várias vezes nesta emissão, estima que entre 6 a 10 horas para a reposição da rede elétrica em Espanha. Ora, sabemos que muitas cidades espanholas já estão com eletricidade. No País Basco é o caso das principais cidades, das 3 principais cidades, San Sebastián, Bilbao e Vitória. Em Aragão, na comunidade autónoma de Aragão, a cidade de Huesca também já tem energia elétrica. O mesmo acontece em Pamplona, mais a sul, também em Huelva, mais a sul de Espanha, e de acordo com informações que fomos recolhendo através de colegas jornalistas espanhóis, Barcelona, pelo menos uma parte da cidade de Barcelona, também já tem rede elétrica. Notícia ainda de que em Espanha estão totalmente parados os comboios. A empresa espanhola que tem a ADIF, a empresa responsável pelos serviços ferroviários espanhóis, anunciou que estão suspensas todas as viagens de comboio em Espanha. A jornalista Isabel Cunha, com a atualização da informação disponível a propósito deste apagão que se vive na Península Ibérica, sendo certo que em várias cidades e regiões de Espanha a energia elétrica já está a voltar, conforme escutamos. A esta hora, o primeiro-ministro português Luís Montenegro já deve estar no centro de operações da Rede Elétrica Nacional, onde vai inteirar-se certamente de outros pormenores relativamente àquilo que está a acontecer, sendo que já há uma explicação oficial para o fenómeno que hoje assolou Portugal e Espanha de forma significativa, pelo menos de acordo com a Rede Elétrica Nacional. Tratar-se-á de um fenómeno atmosférico que teve consequências depois nos sistemas interconectados da rede europeia de distribuição de transporte de energia elétrica. Vamos até ao sul do país. Em Évora, o jornalista Paulo Nobre está agora em direto. E aqui por Évora, há cerca de uma hora estive nos bombeiros de Évora, que estão a funcionar com um gerador num caminhão, semelhante ou praticamente igual àqueles que são montados nos cenários dos incêndios. É esse caminhão com esse gerador que está a dar energia a todo o edifício dos bombeiros e que permite fazer todas as comunicações normais, permite ter todos os sistemas a funcionar e, segundo o comandante dos bombeiros, não foi um dia muito anormal para lá daquilo que costuma acontecer. É evidente que é um dia sem luz, mas não trouxe nada de anormal. Todo o serviço acabou por funcionar como é habitual. Houve logo pela manhã alguma supercarga de chamadas, as pessoas a perguntar porquê não havia luz, mas rapidamente também se normalizou isso e, aliás, com as informações que foram sendo veiculadas, as pessoas deixaram de telefonar. Tenho dado aqui algumas voltas à cidade. Há alguns hipermercados encerrados. Os hipermercados que estão a funcionar, é curioso ver o movimento das pessoas. Quase todas trazem sacas de carvão e também fogões a gás. Esta é uma imagem que vi repetida em vários dos hipermercados aqui de Évora. Numa cadeia de supermercados que vende também fogões e outros aparelhos, um dos empregados disse-me que
todos os geradores que estavam à venda na loja foram vendidos até à hora do almoço. Restava um há pouco que custava 2.000 euros e por essa razão ainda lá estava. Isto significa que as pessoas estão a tentar preparar-se para que a falha de prolongue. Uma coisa que se nota também no movimento na cidade neste momento é que há muito menos carros a funcionar. Fui passando por algumas lojas de comércio, muitas já fecharam a porta, não valia a pena estarem de porta aberta, sem luz, onde muitas das vezes não tinham a caixa registradora a funcionar, não conseguiam processar pagamentos, pelo que fecharam as portas, e nota-se, quer nos parques de estacionamento à volta da cidade, quer mesmo no trânsito a esta hora na cidade, que provavelmente muita gente já abandonou os locais de trabalho. Só uma última informação em relação aos hospitais de Évora e de Beja. O Hospital de Évora informou que está com a sua contingência, está em contingência, pôs a sua operação contingência a funcionar. O Hospital de Beja suspendeu toda a atividade programada devido a deste apagão que praticamente desde as 11h30 cortou a energia elétrica aqui no país. A reportagem em direto a partir de Évora do jornalista da Antena 1 Paulo Nobre, com o retrato de como esta cidade no Alentejo está a viver este apagão. Muitas pessoas nos supermercados e muitas delas, conforme escutamos o jornalista da Antena 1 dizer, a partir de Évora, com fogareiros e com botijas de gás para tentarem precaver-se relativamente às próximas horas no que toca, por exemplo, à alimentação. Faltam 5 minutos para as 4 horas da tarde em Portugal continental. O Primeiro-Ministro Luís Montenegro já falou aos jornalistas, deixando algumas informações sobre o dia que Portugal está a viver, a expectativa que a reposição da energia elétrica possa suceder nas próximas horas, eventualmente nas próximas 10 horas, é pelo menos essa, conforme ficamos a ouvir por Luís Montenegro, a expectativa do Governo. Neste momento estamos com a expectativa, e é isso que eu vou tentar agora perceber ainda melhor nesta visita à REN. Temos com a expectativa de que, a partir da central de Castelo de Bode e da Tapada do Outeiro, todo o sistema de produção elétrica em Portugal possa ser ativado e que, nas próximas horas, as portuguesas e os portugueses possam ver restabelecida a sua ligação. A mais crítica? Não, neste momento, aquilo que é crítico são as unidades de saúde, é o sistema de transportes. Todas as situações que nos foram relatadas estão neste momento ultrapassadas, nomeadamente passageiros que estavam em composições ferroviárias, no metro, que já foram evacuados. Sabemos que, com o aproximar do final do dia e com o regresso das famílias, das pessoas que estão a trabalhar, dos alunos que estão nas escolas, a casa, vai haver algumas complicações de trânsito e, portanto, queremos que todos possam ter aqui uma dose de compreensão acrescida. Há também dificuldades relativamente ao abastecimento de combustíveis e, portanto, é preciso também ter aqui uma compreensão redobrada enquanto todo o sistema não for restabelecido e, portanto, toda a situação não for normalizada. Luís Montenegro, há pouco, em declarações aos jornalistas, a dizer que há expectativa que a ausência de energia elétrica possa ser reposta, possa terminar nas próximas horas. O Primeiro-Ministro falou em 10 horas, mais ou menos. A ver, vamos se esse prazo pode ou não cumprir, se ele agora está no centro de operações da REN, para tentar perceber de forma mais concreta se já há indicações mais objetivas no que toca ao regresso da energia elétrica. Nas várias unidades de saúde do país foram ativados planos de emergência, estão em funcionamento os geradores de alternativa para poder acudir aos doentes que têm necessidade de cuidados críticos. Depois de termos estado há minutos no Hospital de Guimarães, com a reportagem de Carlos Rui Abreu, continuamos na zona norte do país, agora com o retrato da situação na unidade local de saúde de Vila Nova de Gaia e de Espinho, onde está o jornalista Nuno Carvalho, aqui em direto.
O hospital só está aberto para atos urgentes. Toda a atividade que não seja de urgência está cancelada. A administração do hospital tomou a decisão de adiar todos os atos clínicos programados, ou seja, consultas externas, por exemplo, exames, radiologia, desde o início da manhã. Todos estes atos ficam suspensos sem nova data, até haver outra decisão da administração do hospital. Decisão que não se aplica às urgências. Eu testemunhei ambulâncias que continuam a entrar e a sair em marcha de urgência. Testemunhei também que as pessoas estavam a ser mandadas para casa assim que chegavam cá, porque, como disse, toda a atividade programada não urgente está suspensa desde a manhã. Todos os colaboradores do hospital foram dispensados, todos os funcionários em funções não essenciais, só ficam os funcionários de apoio à emergência. Ou seja, na prática o hospital está a funcionar como se fosse num feriado e está a rede elétrica a ser alimentada por geradores. Geradores que funcionam a gasóleo, estão abastecidos para 2 dias, mas o hospital já encomendou mais gasóleo para a eventualidade de ser necessário manter os geradores a funcionar durante um período de tempo maior. A reportagem em direto de Nuno Carvalho, a partir da Unidade Local de Saúde de Vila Nova de Gaia e Espinho, que, à semelhança de muitas outras país fora, está a atender aos doentes urgentes e a cancelar algumas atividades não urgentes. É o que, de resto, fez também a Unidade Local de Saúde Amadora Sintra, o Hospital Fernando Fonseca e as unidades de cuidados de saúde primários. Essas unidades de saúde têm atividade temporariamente suspensa, no entanto está assegurada, tal como noutras unidades de saúde de norte a sul, a chamada atividade urgente, emergente e inadiável. Está, repito, na zona do Amadora Sintra, suspensa toda a atividade programada viável, nomeadamente as consultas, os meios complementares de diagnóstico, terapêutica e cirurgias programadas. Toda a atividade hospitalar está no Amadora Sintra a ser assegurada com recurso a geradores. São 4 da tarde em Portugal continental e também na Madeira, menos 1 hora dos Açores. A partir deste momento, todos os canais da RTP de rádio estão agora em simultâneo nesta emissão especial. Antena 1, Antena 2, Antena 3, RDP África e RDP Internacional. Uma emissão em simultâneo por causa da situação de contingência que o país atravessa em função do corte de energia em todo o território nacional. Estamos a acompanhar a situação com a reportagem em direto dos vários repórteres da Rádio Pública espalhados pelo continente português. Daqui a instantes vamos conversar com Gustavo Tato Borges, é médico de saúde pública, para nos deixar aqui algumas orientações para aqueles que conseguem acompanhar as emissões da rádio para as próximas horas, em função de algumas situações um pouco mais emergentes que a ausência de energia elétrica possa suscitar no caso da saúde de portugueses e não só, de todos aqueles que estão a atravessar este momento. Antes disso, com o jornalista Frederico Pinheiro, vamos até a Gare do Oriente, em Lisboa, onde há visivelmente muita gente à espera de transporte. Frederico. Olá, António. Muita gente, dezenas de pessoas aqui na Gare do Oriente à espera dos autocarros amarelos da Carris. Muita gente aqui a chegar, mas os autocarros vão chegando de forma regular. Desde que aqui chegamos há cerca de 10 minutos já vimos passar 3 autocarros, ainda assim partem completamente cheios, porque há muita gente que não costuma depender do autocarro para os transportes diários, que vieram aqui à estação do Oriente para apanhar o transporte. É o caso do Manuel. Olá, Manuel, boa tarde. Olá. Veio aqui hoje de uma forma extraordinária, porque não costuma apanhar aqui o autocarro. Porquê? Exatamente, eu aqui não costumo mesmo apanhar o autocarro, é a primeira vez. Eu vim trabalhar, um dia normal de trabalho, com estes problemas todos que hoje estamos aqui a perceber, estes apagões e estas correntes elétricas e não sei o quê. Está aqui, pronto, está tudo uma desorganização completa. Isto não há semáforos, isto não há autocarros, não há transportes para lado nenhum, é só atraso e pronto, vim aqui para a barragem pela primeira vez e é o que se vê, é tudo à pinha e está tudo muito complicado. De facto, os autocarros têm saído aqui muito cheios, já está aqui à espera há muito tempo? Eu já estou aqui à espera há sensivelmente quase 50 minutos.
Têm saído muito cheios, vindo muito cheios, há muita confusão para entrar, eu tento ficar assim um bocadinho mais por trás, mas sim, muito cheios, muita confusão para entrar, mas não há aqueles empurrões, o pessoal está a ser civil, por enquanto. Um pormenor interessante, muito obrigado, Manuel. De facto, as pessoas que estão aqui à espera tentam auto-organizar-se nas filas para entrarem nos autocarros. Ainda assim, este passageiro, o Manuel, disse-me que tinha estado a trabalhar e que a empresa pediu para ele sair mais cedo. Tenta voltar agora a casa há quase 1 hora à espera do autocarro. Quem costuma vir aqui a esta paragem é o Yuri. Yuri, muito mais gente aqui na paragem hoje do que nos outros dias? Com certeza. Há quanto tempo é que está aqui à espera? Estou a caminho da meia hora, mas saí de casa por volta das 2. Por volta das 2 e para onde é que quer ir agora? Vou agora trabalho no aeroporto. Já estou atrasado meia hora, devia entrar às 3h30. Estou à espera, até os Ubers estão a cancelar as viagens, está um caos hoje por acaso. E quanto tempo é que prevê ficar aqui ainda mais à espera? Não, estou à espera, daqui a uns 5 minutos se calhar o Uber vem, se o Uber vir eu vou trabalhar. Prefiro chegar um pouco tarde do que não ir. Acho que o patrão entende que hoje está complicado, então estamos a aguardar só para podermos chegar no nosso local de trabalho. Muito obrigado, Yuri, e boa sorte a apanhar o transporte. Aqui este cidadão também a tentar encontrar uma alternativa, visto que os autocarros não são suficientes para tamanha procura. Vai apanhar um transporte alternativo, um TVDE, para tentar chegar ao trabalho. Está já atrasado cerca de meia hora. A Carris Metropolitana diz que os autocarros estão a funcionar de forma regular, mas existe aqui uma procura muito mais intensa do que o normal. Esse o registro que nos tem sido passado aqui pelos passageiros na Gare do Oriente. A reportagem de Frederico Pinheiro em Lisboa, na Gare do Oriente. Estamos agora em simultâneo na Antena 1, na Antena 2, Antena 3, RDP África e RDP Internacional. Esta é uma emissão especial que junta todas as antenas do grupo de rádio da RTP para acompanhar este dia excepcional na nossa história contemporânea, ou seja, Portugal está sem energia elétrica desde as 11 horas da manhã em Portugal continental, uma situação que afeta também o país vizinho, em Espanha, apesar de, em algumas cidades de Espanha, já está a ser reposta a energia elétrica. O Primeiro-Ministro está na REN, na Rede Elétrica Nacional, na operadora de transporte de energia, para acompanhar aquilo que está a ser feito, ou pode ser feito, para repor a eletricidade em território nacional. Luís Montenegro, há pouco, em declarações aos jornalistas, a partir de São Bento, apelava à calma. Pedir às portuguesas e aos portugueses que confiem no trabalho que estamos a desenvolver para, do ponto de vista da nossa capacidade e autonomia, a partir dos nossos centros de produção elétrica nacionais, podermos repor a situação nas próximas horas. A nossa expectativa é que ainda hoje toda a situação seja restabelecida, e para isso é importante que neste momento, que sabemos que é difícil, que sabemos provoca sempre alguma intranquilidade, possa haver calma, possa haver espírito de solidariedade. Não é um bom caminho estarmos a acelerar consumos que não são necessários, porque devemos concentrar-nos em acudir às situações que são mais urgentes e emergentes. O apelo do Primeiro-Ministro Luís Montenegro há minutos no Palácio de São Bento, onde fez declarações aos jornalistas e a deixar a informação de que o Governo espera que nas próximas 10 horas, talvez, a situação possa ser reposta. Boa tarde, Dr. Gustavo Tato Borges, é médico de saúde pública. Em primeiro lugar, quais são as recomendações que deixaria de imediato a quem nos ouve e está a atravessar este dia sem luz? Boa tarde, António Jorge. Em primeiro lugar, dizer-lhe que o primeiro passo é manter a calma, tal e qual como dizia o Primeiro-Ministro. Não estamos numa situação neste momento de uma emergência, uma calamidade, e manter a calma é fundamental para também não termos aqui outros problemas acrescidos. Também diria que é importante evitar não só deslocações desnecessárias, como também o uso do telemóvel, que não seja o mínimo necessário para mantermos as energias elétricas que temos disponíveis para qualquer comunicação que possa ser necessária fazer. Para além disto, é importante também que nós
estejamos perto dos nossos doentes mais frágeis, que os possamos vigiar, que haja a possibilidade de ter uma pequenina reserva de água, não é preciso uma coisa muito grande, mas ter um garrafão de água em casa para poder ir bebendo ao longo do tempo, para não nos faltar água, que algumas casas poderão ter esse problema, e manter a nossa vida o mais tranquila possível durante estes próximos tempos, até que venha a eletricidade. Obviamente que há aqui pessoas que dependem de máquinas, algumas pessoas que têm necessidade de ventiladores em casa ou de máquinas de oxigênio, ou seja, o que for, essas máquinas devem estar vigiadas e de forma atempada tentar contactar não só com a empresa que nos pode fornecer algum tipo de apoio, como às vezes também em certas localidades com os próprios bombeiros para poder dar aqui algum apoio, nomeadamente na reposição da energia elétrica de algumas destas máquinas que são necessárias sempre para a sobrevivência de alguns utentes. Mas, acima de tudo, apelar à calma, fazer uma vida tranquila, minimizar o nosso consumo de alimentos e de bebidas para aquilo que é essencial para poder durar mais tempo, caso haja aqui um atraso. Por exemplo, evitar abrir a porta do frigorífico para que a conservação dos alimentos possa ser um pouco mais extensa, ou seja, para que eles não percam as qualidades que o frigorífico disponibiliza mais rapidamente. Portanto, evitar abrir muitas vezes a porta do frigorífico é também uma boa ideia? É uma boa ideia. A verdade é que quando o frigorífico perde a sua energia elétrica, ele rapidamente atinge uma temperatura relativamente normal. E por isso há certos alimentos que vão sempre ser mais perecíveis e que também não devemos consumi-los tardiamente. E por isso, ter algum cuidado, utilizar o frigorífico o que for apenas necessário, ter uma vida muito calma e cuidadosa agora, até ao estabelecimento da rede energética, para que não estejamos numa situação de escassez e que não haja nenhuma atitude, como vimos no tempo da pandemia, de ir ao supermercado e comprar tudo e mais alguma coisa que possamos às vezes poder vir um dia a ter necessidade. Compras com calma, esta tal solidariedade que o Sr. Primeiro-Ministro também falava é muito importante e, acima de tudo, fazer um doseamento da nossa vida nesta fase para reduzir a sua intensidade e minimizar deslocações, compras, consumos, etc., para que as pessoas que efetivamente agora precisam de alguma coisa possam tê-la e possam adquiri-la. Muito obrigado, Gustavo Tato Borges, médico de saúde pública da Associação dos Médicos Portugueses desta especialidade, por nos ter deixado aqui alguns conselhos para os ouvintes da Rádio Pública em Portugal. Estamos em simultâneo na Antena 1, na Antena 2, na Antena 3, RDP África e RDP Internacional. Esta é uma emissão especial para acompanhar aquilo que o país está a viver por causa da falha de energia elétrica em todo o território nacional desde as 11 horas da manhã. Vamos agora com o repórter Walter Madureira até à região da Lesíria do Tejo. O Walter está no comando subregional desta região, na Proteção Civil. Quais são os conselhos que, a partir daí, estão a ser dados às pessoas que, eventualmente, estão a entrar em contacto com a autoridade? É isso mesmo que vamos tentar perceber com Hélder Silva, comandante subregional da Lesíria do Tejo. Muito boa tarde, estamos em direto na Antena 1. Quais os conselhos que se podem dar nesta altura às populações? Boa tarde a todos. São os normais, são de tranquilidade. Neste momento as situações mais que requeriam mais atenção estão a ser solucionadas. Aquilo que se pede é a calma, que não se evitem corridas desnecessárias às compras, que hajam percursos, que se evitem saídas de casa, andar nas estradas, porque vamos tentar fazer tudo mais calmo para tentar que a contingência seja mesmo uma contingência. Até agora não houve registro de nenhum incidente, um acidente grave associado a este apagão? Não. As situações são situações normais. O que está aqui a acontecer é que temos mais dificuldade em gerir todo o sistema. Estamos em contingência e é com essa contingência que estamos a trabalhar, mas não há registro de que sejam relatados relativos à causa de que é o apagão. O distrito que esteve reunido há poucos instantes. Sim, nós fizemos uma reunião com todas as entidades, com os serviços municipais de proteção civil, os senhores presidentes dos municípios e com os corpos bombeiros, precisamente para verificar as dificuldades e arranjarmos soluções para aquilo que tem sido algumas questões que têm sido necessárias, como por exemplo, podemos dizer, o Hospital de Santarém teve uma necessidade de ter aqui a guardar as vacinas, foi necessário criar alguns abastecimentos com geradores junto dos centros de saúde e as situações têm sido acauteladas e foram todas resolvidas. E estão todas
reforço, resolvidas, ou há aqui alguma situação que gera alguma preocupação? Estão todas resolvidas, estão todas dentro daquilo que é a contingência que nós montamos. Todas as situações foram reportadas, estão neste momento a ser resolvidas. Muito obrigado. As declarações do Comandante Subregional de Alzírio do Tejo. Também nesta reunião, claro, esteve o Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, que é também Presidente da Comunidade Intermunicipal de Alzíria do Tejo. Todos os autarcas estiveram reunidos. Qual é que é a preocupação que os Presidentes de Câmara têm nesta altura? Sim, nós estivemos reunidos com os serviços municipais, nem todos os Presidentes, uma vez que há um conjunto de Presidentes que também estava a reunir com os seus serviços municipais ou com parte dos seus serviços municipais. Há aqui uma articulação naturalmente entre nós sobretudo há o criar de estruturas que possam compensar as falhas de um lado com outros que tenham essa capacidade, aliás todas elas coordenadas pela Proteção Civil, que tem feito aqui um trabalho de coordenação exemplar e de antecipação que sejam problemas que possam vir a existir. Qual é que é a grande preocupação para as próximas horas, não havendo ainda o restabelecimento de energia? Bem, nós temos obviamente que há um conjunto de serviços essenciais e, portanto, nós neste momento temos garantido que os bombeiros, que as unidades de saúde, etc., têm energia, não energia para funcionar no seu pleno, mas com aquilo que são as necessidades básicas e, obviamente, que aquilo que nos preocupa são as questões com outras, nomeadamente as questões da água, porque se é verdade que há sistemas de maior dimensão que têm essa capacidade e têm os geradores, e os geradores podem colocar os sistemas em funcionamento, há um conjunto vastíssimo de pequenos sistemas, alguns que têm necessidade de estações elevatórias, onde isso não existe. E, portanto, esta preocupação existe. Aquilo que eu aconselho é que os casos pontuais e específicos, e nós não conseguiremos nunca saber nem prevenir todos, é que quando houver necessidade que as pessoas entrem em contacto, por um lado, com os serviços municipais de proteção civil dos seus concelhos, e se eventualmente não conseguirem fazer esses contactos, junto de um posto da GNR ou de uma esquadra da PSP, junto dos bombeiros, que possam deslocar-se, contactar e com certeza que está encaminhado e tentaremos encontrar soluções. O importante, como também o Comandante há pouco já disse, é que não haja um pânico. Aquilo que nós acabámos por ver foi um conjunto, o aproveitamento, ainda há pouco, o sistema de cibersegurança do país falou sobre isso e o responsável falou sobre isso. Houve um conjunto já de teorias da conspiração que andaram a proliferar pela internet. É importante que as pessoas leiam e ouçam quer a rádio, quer a televisão, quer aquilo que são os canais oficiais credíveis, porque a verdade é que há muita gente interessada em lançar o caos através de notícias falsas e, naturalmente, de a seguir começar a levar as questões, como há pouco já foi dito, de uma ida desenfreada aos supermercados, às bombas de gasolina, etc. E, portanto, é preciso manter a calma. As entidades que têm que restabelecer a energia estão a trabalhar afincadamente para que isso possa ser uma realidade. Há coisas que não dependem apenas, como é óbvio, da vontade, porque se dependessem da vontade o assunto estaria resolvido. O assunto tem, obviamente, com uma complexidade grande, mas o pior que podemos fazer é andar a acreditar em coisas que são falsas e que geram o pânico, e o pânico gera ainda problemas maiores. E, portanto, sempre que haja necessidades, liguem para os Serviços Municipais de Proteção Civil. Se não tiverem os números, se não conseguirem contactar, desloquem-se às esquadras da PSP, aos postos da GNR ou aos corpos de bombeiros, e estou certo que aí encontrarão gente que, se não conseguir resolver o assunto, o encaminhará para as entidades competentes para podermos encontrar soluções. Este é aquilo que todos devemos fazer e deixava este apelo.
Muito obrigado também às declarações de Pedro Ribeiro, o presidente da Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo. É este, António Jorge, o retrato na Lesíria, no Ribatejo. A reportagem direto de Walter Madureira. Está a ouvir a Antena 1, ou a Antena 2, ou a Antena 3, RDP África, RDP Internacional, Antena 1 Açores, ou a Antena 1 Madeira. Todas as antenas do grupo de rádio da RTP em simultâneo, neste dia em que Portugal atravessa a contingência de não ter energia elétrica de norte a sul do país e nas ilhas. Conforme ouvimos, os bombeiros portugueses estão a postos, as respostas têm sido prontas, foi o que disse já esta tarde na Antena 1 o presidente da Liga, António Nunes. Os bombeiros estão a responder a todas as solicitações. É possível que, em alguns casos, demore de mais alguns minutos chegar aos locais, não tanto desde que é dado o alerta ao Corpo de Bombeiros, mas porque tem havido algumas dificuldades em os cidadãos comunicarem com os corpos de bombeiros e, portanto, isso vai nos dificultar um pouco o trabalho, mas a resposta tem sido, pelo menos da informação que nós dispomos, satisfatória de uma forma geral. Quando houve o corte de corrente, houve situações nas zonas urbanas um pouco mais complicadas, com elevadores e pessoas presas nos elevadores, e a questão do metropolitano de Lisboa, mas tudo isso foi resolvido e, portanto, não se espera que, desse ponto de vista, neste momento, haja situações críticas. António Nunes, em declarações à Rádio Pública esta tarde, no dia em que Portugal está sem energia elétrica no território do continente. Há energia elétrica nas ilhas dos Açores e também na Madeira. Voltamos ao Hospital de Vila Nova de Gaia, à Unidade Local de Saúde de Gaia Espinho, onde está o jornalista Nuno Carvalho. Julgo, Nuno, agora na possibilidade de trazer aqui as declarações, ou pelo menos as afirmações do Presidente do Conselho de Administração. Eu perguntei à administração do hospital o que significa, o que o hospital está a fazer para lidar com esta situação, e o que está a fazer foi cancelar toda a atividade que não seja de urgência, ou seja, as atividades programadas foram suspensas sem nova data. Tenho comigo o Presidente da Administração do hospital, Luís Matos. O que significa esta sua decisão, a atividade não programada? Portanto, significa que nós paramos as consultas todas que estavam previstas, quer aqui no hospital, quer nos cuidados de saúde primários. Paramos a cirurgia programada que não fosse urgente e, portanto, que pudesse ser adiada. O mesmo acontecendo nos tratamentos do hospital de dia que não fossem emergentes e que não fossem inadiáveis, e tudo isto no sentido de acautelar o consumo de energia e garantir que tudo isto se vai mantendo com normalidade dentro desta anormalidade que é o dia que estamos a viver hoje. E está em condições de assegurar o funcionamento normal das urgências? Completamente. Todo o serviço de urgência funciona nas mesmas condições, as nossas unidades de cuidados intensivos, tudo isso continua a funcionar normalmente. Temos a garantia que tudo está preparado para fazer face a uma situação anómala como esta e, portanto, esperemos que ela seja o mais curta possível, mas dure o tempo que durar, nós podemos garantir que os cuidados... Dure o tempo que durar, nós podemos garantir que os cuidados... Dure o tempo que durar, nós podemos garantir que os cuidados... Dure o tempo que durar, nós podemos garantir que os cuidados... Dure o tempo que durar, nós podemos garantir que os cuidados... Dure o tempo que durar, nós podemos garantir que os cuidados... Dure o tempo que durar, nós podemos garantir que os cuidados... Dure o tempo que durar, nós podemos garantir que os cuidados... Dure o tempo que durar, nós podemos garantir